Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. Neste dia de alegria, de celebração da vida, dia em que também, como o primeiro dia da semana, rememoramos e experimentamos a presença ressurreta de Jesus entre nós. Jesus ressuscitou e é isso que rememoramos todo o primeiro dia da semana, todo domingo. Estamos aqui para experimentar o milagre da vida, a dádiva da ressurreição de Jesus e essa presença dele conosco a cada dia e hoje especialmente em comunidade de fé. E o texto de hoje, irmãos e irmãs, encontra-se em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículos 23, prosseguindo no capítulo 3 até o versículo 6. Então, Marcos capítulo 2, versículo 23 até o capítulo 3, versículo 6, que diz o seguinte: num dia de sábado, Jesus estava passando por uns campos de trigo. Os discípulos iam abrindo caminho e arrancando as espigas. Então os fariseus perguntaram a Jesus: vê, por que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado? Jesus perguntou aos fariseus: vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam passando necessidade e sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu dos pães oferecidos a Deus e os deu também para os seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o sábado foi feito para servir ao homem, e não o homem para servir ao sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga, onde estava um homem com a mão seca. Havia aí algumas pessoas espiando, para verem se Jesus ia curá-lo em dia de sábado, e assim poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levante-se e fique no meio. Depois perguntou aos outros: o que é que a lei permite no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matá-la? Mas eles não disseram nada. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eles eram duros de coração. Depois disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela ficou boa. Logo depois, os fariseus saíram da sinagoga e, junto com alguns do partido de Herodes, faziam um plano para matar Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nesses dois trechos que nós lemos, encontra-se uma polêmica, um debate de Jesus com os fariseus sobre o sábado. O sábado. O sábado, que na origem fazia parte da lei mosaica, e na sua origem tinha um significado muito precioso, como nós encontramos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 4, diz lá o texto que depois que Deus criou tudo e viu que era bom, o próprio Deus descansou. Lá em Gênesis 2, versículos 1 a 4a. Quando Deus descansa, Ele está querendo nos ensinar que o descanso é sagrado, que o ser humano também precisa descansar, que a terra também precisa descansar, como se celebrava no jubileu dos 50 anos. A terra precisava descansar, as dívidas eram perdoadas, as terras eram redistribuídas. Então o sábado tinha, nesse primeiro momento do Gênesis, esse sentido de que o descanso
sagrado. E o quanto é importante hoje em dia relembrarmos e reconhecermos isso, que o descanso é sagrado. Muitas pessoas hoje, por conta da dinâmica da vida, da exploração do trabalho, da vida corrida que vivemos, não conseguem descansar direito, não conseguem viver o descanso como algo sagrado e muitas vezes adoecem, como a própria terra está adoecendo, porque o ser humano não respeita o seu tempo de descanso. Os bichos não têm o seu tempo de descanso respeitado e aí injeta hormônio, coloca naqueles processos lá adoecedores para os animais e para nós, enche a terra de veneno para produzir rápido, porque não respeita o descanso da terra, e não respeitando o descanso da terra, mata a terra e mata o ser humano. E não respeitando o descanso humano, adoece o ser humano e mata o ser humano. Na nossa sociedade, infelizmente, o descanso não tem sido tratado como sagrado. E nós precisamos, uma vez mais, rememorar e celebrar o descanso como algo sagrado. Lembra que o som é sagrado e enche de horizontes o tempo acordado de viver, diz o poeta Beto Guedes. Então o sábado tinha esse sentido do sagrado. Lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículos 12 a 15, o sábado é referido à libertação do povo. Lá nesse texto do Deuteronômio, o sábado deve ser uma memória da libertação do povo. O povo que Deus libertou do Egito, levou para uma caminhada de libertação e para a terra prometida. E o sábado ali era para fazer memória dessa libertação, e todos participavam dessa memória: viúvas, órfãos, pobres, marginalizados, imigrantes, estrangeiros, todos faziam parte da experiência do sábado. E lá diz o texto: e lembrem-se que vocês foram escravos do Egito. Então aquilo que os egípcios fizeram com vocês, de lhes escravizar, não lhe dá tempo de descanso, vocês devem fazer o contrário. Entre vocês o imigrante também vai descansar, e vocês vão descansar, e o órfão e a viúva vão descansar. Todos vão descansar, porque o sábado é memória de libertação, é tempo de alegria, de fruição, de gratidão a Deus pela vida e pela criação. Esses são os sentidos originais do sábado: o descanso como sagrado, um tempo de fruição da natureza, da própria vida, um tempo de memória da libertação, um tempo de alegria. Inclusive, nos tempos em que o povo foi escravizado, o povo de Israel, o povo do exílio da Babilônia, essa memória do sábado tinha um significado extremamente revolucionário, porque um povo escravizado não tem direito a descansar, mas eles encontravam nessa memória do sábado essa memória de que o descanso é sagrado, que eles tinham direito de descansar, e essa era uma memória revolucionária nas situações de escravidão e exílio que eles vivenciavam. Mas como diz o Leonardo Boff, tudo que é sadio pode adoecer. E essa memória do sábado, esse sentido do sábado, que era de alegria, de descanso, de libertação, de fruição da vida, isso foi distorcido com o tempo. Foi distorcido com o tempo, e é isso que Jesus se depara aqui. Porque uma lei que foi revelada por Deus lá no Antigo Testamento para orientar o povo a viver de uma forma justa e livre, de uma forma boa, de uma forma plena, com o tempo essa lei foi sendo usada para dominar as pessoas, para legitimar a exploração, para controlar e abafar a vida. E foi o que aconteceu com o sábado. Jesus aqui se depara com uma situação em que os discípulos estavam abrindo caminho e arrancando espigas. E ali os fariseus, que faziam uma leitura legalista da lei, uma leitura sem misericórdia, uma leitura que vê a regra seca, sem procurar ver o sentido que está por trás dessa lei, o que essa lei pretende defender e afirmar. Então os fariseus, a partir dessa leitura legalista, controladora, castradora da vida, eles veem os discípulos de Jesus pegar as espigas num dia de sábado, que a princípio era um dia que não se podia trabalhar, e eles interpretam aquela colheita
colheita das espigas como um trabalho que não era permitido no dia de sábado. E aí perguntam a Jesus: os teus discípulos aí estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado. E aí Jesus pergunta aos fariseus, dando um exemplo a partir das próprias escrituras, que era uma coisa que os fariseus gostavam de fazer, fundamentar os seus posicionamentos a partir das escrituras. E Jesus, com a sua sabedoria, vai lembrar desse fato lá de Davi, em que Davi, uma certa vez, estava com seus companheiros e estavam com fome, passando necessidade. E ora, Davi e seus companheiros, passando necessidade, fome naquele momento, eles entraram no templo e encontraram pães chamados de pães sagrados, que eram pães separados apenas para os sacerdotes, conforme as regras, a lei religiosa daquele tempo. Davi e seus companheiros não podiam comer daquele pão. Só que Davi e seus companheiros colocaram a necessidade acima da lei e comeram daqueles pães. E Jesus coloca esse exemplo porque sabia que os fariseus, o povo judeu de modo geral, reconhecia Davi como uma pessoa importante, como um rei que foi justo, como um rei que foi temente a Deus. Ainda que Davi tenha seus percalços, suas contradições na sua história, mas ele era reconhecido pelo povo de Deus como aquele rei que reuniu o povo, um rei justo, um rei conforme o coração de Deus. E por isso Jesus coloca o exemplo de Davi. Ora, Davi, que a gente tanto admira, fez isso num momento de necessidade, mesmo que a lei proibisse que ele comesse o pão dos sacerdotes, por conta da necessidade e da fome, ele comeu aqueles pães. E aí Jesus vai dizer: o sábado, que também era uma lei, assim como havia lei no tempo de Davi, que dizia que ele não podia comer os pães dos sacerdotes, o sábado, que era lei, foi feito para servir ao homem, e não o homem para servir ao sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Jesus está dizendo, irmãos e irmãs, que é preciso ir ao espírito da lei. A lei não pode estar acima da vida. E aqui a lei religiosa pode ser lida como a lei econômica, a lei política, a lei jurídica, a lei em todo o seu sentido. O sentido da lei é promover a vida, é promover a vida humana e a vida da criação, é assegurar que as necessidades das pessoas serão atendidas. E é isso que Jesus diz: o sábado foi feito para servir ao homem, e não o homem para servir ao sábado. Situação corriqueira, prática. Numa determinada repartição, as pessoas têm um horário de atendimento. As pessoas têm um horário de atendimento. Então a pessoa, para ser atendida, tem o seu atendimento agendado para 10 horas. E existe uma tolerância de 15 minutos. Chega uma pessoa 10h20, depois da tolerância. O atendimento estava marcado para 10 horas, a tolerância é até 10h15. A pessoa chegou 10h20, conforme a regra, ela vai ter que ficar para um outro momento, vai ter que mudar o seu agendamento para um outro momento, porque senão vai desorganizar o atendimento, porque existe uma regra a ser cumprida, porque ela tinha que ter se organizado para chegar na hora. E aí, a princípio, pela regra, essa pessoa não deveria ser atendida. O sábado, a lei. Mas ora, essa pessoa passa necessidades, e ao ser atendida, ela vai poder receber o seu sustento. Essa pessoa veio de uma cidade do interior e encontrou o engarrafamento, por isso não pode chegar na hora. Essa pessoa, se não for atendida ali naquele momento, só vai ser atendida 3 meses depois, e vai enfrentar uma necessidade mais aguda ainda, uma necessidade ainda maior nesse período. E aí, o que fazer? Seguir a regra da instituição, não é? Que a regra
pela regra seria certo dizer, olha, não chegou no horário, não chegou na tolerância, infelizmente vai ter que remarcar para ser atendido novamente. Ou flexibilizar essa regra, considerando todo esse contexto dessa pessoa, dessa mulher, considerando que se ela não for atendida vão ser mais 3 meses de fome e de miséria para ela, para os filhos, considerando que ela já esperou alguns meses e está ali desesperada por aquele atendimento, considerando a dificuldade que ela teve de chegar por conta do engarrafamento vinda do interior, porque provavelmente não pôde ser atendida lá. O que é que nós faríamos aí, tomando esse exemplo de Jesus? O que é que vocês acham? Atende ou não atende essa pessoa? O que é que vocês acham? Sim, atende? Pois é. É disso que Jesus está falando, né? É disso que Jesus está falando. Porque é preciso organizar, é preciso ter regras, é preciso ter lei, mas é preciso, acima de tudo, ter humanidade, ter coração, ter misericórdia, ter compaixão, ter empatia, se colocar no lugar do outro. O sábado foi feito para servir ao homem e não o homem para servir ao sábado. Na sequência, Jesus entra na sinagoga, onde aí estava um homem com a mão seca. Um homem com a mão seca, adoecido. Sábado, novamente sábado. Havia aí algumas pessoas espiando para ver se Jesus ia curar no dia de sábado. Veja, o importante ali não era o sofrimento do homem, não. Não era o que aquele homem sofria com aquela mão seca. Espiando se Jesus ia curar no dia do sábado. Se Jesus ia se enquadrar na lei mosaica ou não. Jesus disse ao homem de mão seca: levante-se e fique no meio. O meio quer dizer o lugar mais importante. Saia aí do canto, vem aqui para o meio, para o lugar mais importante. Que agora, você que está sofrendo é que é o mais importante. Depois perguntou aos outros: o que é que a lei permite no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matá-la? Jesus aí, mais uma vez, ele estava na sinagoga, sabia como as pessoas respeitavam e veneravam a lei. E aí ele vai citar um texto de Deuteronômio 5, versículos 12 a 15, em que Deus fala assim: eis que coloco diante de vocês o bem e o mal, a maldição e a bênção, a morte e a vida. E diz lá no Deuteronômio: escolha, pois, a vida. Jesus relembra esse trecho e vai dizer aqui, para aplicar o sábado: ora, no sábado, é para fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matá-la? Ele está argumentando a partir do Deuteronômio. Mas os que estavam ali na sinagoga, diz o texto, não disseram nada. Não disseram nada. Então Jesus olhou ao seu redor e ficou com muita raiva e triste. Jesus ficou com raiva e triste. São poucos os momentos que a gente tem na Bíblia registro de Jesus com raiva, né? Um é aquele dos 20 milhões do templo, que ele derruba tudo. E essa é uma das poucas passagens, né? Jesus sempre manso e humilde de coração. Mas aqui ele ficou com raiva. Ele ficou triste também. Por quê? Porque eles eram duros de coração. Dureza de coração, irmãos. A dureza de coração faz a melhor lei se tornar um instrumento de morte. A dureza de coração faz a melhor lei se tornar um instrumento de morte, de opressão, de indiferença, de exclusão. E aí Jesus disse: estenda a sua mão. O homem estendeu a mão e ela ficou boa. Jesus curou no dia de sábado. Jesus curou no dia de sábado. Porque para Jesus, mais importante que a lei é a misericórdia. A misericórdia é o sentido profundo da lei que Deus revelou lá no Antigo Testamento. É a misericórdia que se faz amor. A misericórdia que é capaz de sofrer a dor do outro, que é capaz de ser empática, que é capaz de estar ali junto, que é capaz de perceber que a lei pode ser flexibilizada e mudada e até revogada, se for o caso, para que a defesa da vida seja o principal, para que a cura, a acolhida, o fazer bem seja a prioridade. Isso que Jesus fez
Claro, o homem se sentiu muito grato, contente, mas os fariseus, depois disso, saíram da sinagoga e, junto com alguns do partido de Herodes, faziam um plano para matar Jesus. A dureza de coração faz a lei se tornar um instrumento de morte, de perseguição. Mas Jesus defende que a partir da misericórdia, o coração amolecido pelo Espírito Santo, a lei seja instrumento de vida e de fazer o bem a quem precisar. Então, irmãos e irmãs, que possamos levar para as nossas vidas essa lição de Jesus, que não é fácil. Eu estou lembrando aqui de um fato concreto. Quando meu tio Tadeu, que cantou aqui há pouco, ele sofreu um acidente e o pé dele foi praticamente esmagado, né? E aí nós fomos lá no hospital e ele estava sofrendo muito no dia, no momento, né? Gemendo de dor. Ainda, não sei, não tinha feito, os remédios não tinham ainda o efeito, né? Não estava ainda. E aí ele segurava na mão: você suportaria essa dor um segundo no meu lugar? Ele me perguntou. Eu disse: no seu lugar não sei, mas eu estou aqui com você. Esse no seu lugar eu não sei nos mostra o quanto na prática é difícil, não é? Se colocar no lugar do outro quando o outro sofre. Mas também que a gente possa fazer o que está ao nosso alcance, dentro das nossas limitações, junto a quem sofre, nos momentos da vida. E que a gente possa levar essa mensagem para fora, para a nossa semana, para a nossa vida. Estava vendo a mensagem da reverenda Sônia, ela começava falando isso. O culto começa quando termina. Quando nós terminamos o nosso culto aí, é aí que ele começa fora daqui. Porque aí nós somos desafiados a colocar em prática aquilo que nós aprendemos e relembramos e cultivamos aqui. Aqui nesse nosso encontro nós nos abastecemos da palavra. E nós vamos, abastecidos por essa palavra, buscar vivê-la, praticá-la, quando não estivermos aqui, quando estivermos espalhados, separados uns dos outros. Então que o nosso bondoso Deus nos ajude a viver, não, como diz Paulo, a lei que mata, mas o Espírito que vivifica. Que possamos aprender da lei com o coração amolecido pelo Espírito, reconhecendo e vivendo que a misericórdia, que é o fundamento da lei de Deus, e é a partir da misericórdia que a gente pode ser fiel à vontade de Deus, que nos quer acima de tudo amando, cuidando, curando, mesmo que para isso a gente enfrente certos sistemas legais, mesmo que para isso a gente precise flexibilizar as leis e as regras. O Espírito que gerou a lei, o Espírito de amor, o Espírito de compaixão, o Espírito de solidariedade e cuidado. Que assim o nosso Deus nos ajude e abençoe. Amém.